Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Que privilégio nós temos nessa manhã, dia do Senhor, estarmos congregados na presença do nosso Redentor e na companhia dos santos. É algo maravilhoso. Eu estou muito feliz e grato a Deus por participar desse evento com vocês, esse tempo de edificação, de adoração. Também muito grato pela acolhida, o modo generoso como o pastor Arildo tem nos tratado, nos conduzido, nos pastoreado nesses dias, ao conselho da igreja, aos irmãos que têm nos acolhido de uma maneira tão generosa. Nós estamos muito gratos por esse tempo tão precioso. Já tivemos a oportunidade de nos reunirmos com o conselho da igreja na quinta-feira. Foi um tempo muitíssimo precioso para a gente conversar, compartilhar algumas coisas. Ontem, com a junta diaconal, um tempo muito precioso também. Falamos, conversamos, trocamos umas ideias, oramos juntos e hoje, com a graça de Deus, depois desse momento devocional, vamos conversar um pouquinho também com o pessoal da música. Tem sido assim um tempo muito edificante para o nosso coração. A gente, nessas ocasiões, vê como que a mão de Deus tem guiado todas as coisas, a nossa vida, e nos feito bem para a glória do nome dele. Nessa manhã, eu quero repartir com vocês sobre um tema em escola bíblica dominical, talvez mais num formato de estudo, nesse tempo que Deus nos dá, sobre esse tema, qual o papel das boas obras na justificação. Eu queria, a título de provocação, ler dois textos com vocês, e um que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e vejam no versículo 28 que está escrito, e depois a gente lê o segundo texto, que está na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 24. Olha só o que está escrito no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora vejam o que está escrito na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Imagine que você está estudando a Bíblia com alguém, discipulando alguém, talvez em escola bíblica dominical, você é o professor, ou você mesmo lendo a Bíblia, ou seu filho, aqueles que têm filhos, deparam com esse texto e falam assim: papai ou mamãe, parece que isso aqui é contraditório, parece que não bate. Num lugar a Bíblia está dizendo que independentemente das obras o homem é justificado, e no outro texto a gente caminha um pouco mais e está dizendo que a justificação é por obras. Como é que resolve esse aparente dilema? Como é que a gente trata disso? Talvez você mesmo já deparou-se com esse dilema, talvez de modo pessoal, individual, e talvez alguém perguntando: como é que resolve isso? Como é que essas coisas, essas aparentes contradições se reconciliam? E esse é o meu objetivo nessa manhã, tratar disso com vocês, mostrar que as boas obras, elas comprovam a justificação pela fé. Na verdade, elas vêm para comprovar a justificação pela fé. A gente vai perceber, nós vamos perceber nas Escrituras, no Antigo Testamento e Novo Testamento, que a Escritura, ela fornece um parâmetro para identificar aquilo que é verdadeiro. Em muitos momentos, as verdades bíblicas são atestadas por meios que vão aferir aquelas verdades. E a gente precisa de muita atenção, de um olhar bastante acurado, atencioso, para a gente perceber essas verdades. Certos elementos que nós encontramos nas Escrituras, certas verdades, e a veracidade dessas verdades, a autenticidade da existência daquilo que é verdadeiro, são medidos, e a gente precisa atentar para isso. Por exemplo, a obediência. Como é que a gente vê a obediência e como é que essa obediência ela
comprova aquilo que de certo modo é verbalizado. Como é que ela atesta isso na vida do discípulo? Mudando então as palavras, o que vem primeiro, a fé ou a obediência? Como é que vem primeiro? O que vem primeiro, na opinião de vocês, à luz daquilo que vocês conhecem? O que você acha que vem primeiro? A fé ou a obediência? Não é pergunta retórica, não. Vocês podem participar. Tiago que falou ali? Tiago está dizendo que acha que é a fé. Tem algum exemplo, Tiago? Opa, já tem um ali que falou, não, eu acho que é a obediência que vem primeiro. Não é? Sim. Pois é, a obediência ela é um tipo de medidor, de autenticador da existência da fé. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, o chamado de Abraão lá no capítulo 12, a obediência de Abraão em sair para uma terra que Deus haveria de mostrá-lo, decorre da fé. É porque ele tem fé que ele resolve obedecer a Deus. Então, nesse sentido, a Bíblia vai o tempo todo mostrando que o termômetro da fé, da existência da fé, é a obediência. A obediência, então, é resultado da fé. Eu não obedeço para ter fé. Eu obedeço porque tenho fé. Daí, nesse sentido, as obras, elas funcionam da mesma forma. Você não faz obras para ser justificado. Você faz obras porque você já é justificado. Só que na linguagem que Paulo utiliza e na linguagem que Tiago vai usar, parece que há uma contradição. Quando a gente olha assim, isoladamente, você fala assim, não, mas espera aí, Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está dizendo outra coisa. Essas coisas parece que não se reconciliam. Parece que elas não se casam. E os reformadores, eles disseram que as pessoas precisavam, ou os reformadores disseram que as pessoas não precisavam realizar boas obras para serem salvas. O que eles fizeram? Eles fizeram isso para desconstruir o argumento católico. Porque na visão católica, ele acredita o seguinte, que a pessoa não é declarada justa de uma vez por todas, como um ato de declaração. Para nós, protestantes, a nossa justificação decorre de uma declaração única, exclusiva. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, quando a mão da fé é esticada e se apropria da oferta da salvação em Cristo Jesus, então Deus declara que nós estamos justificados em Cristo Jesus. O católico romano não. Ele acredita que a pessoa, que o justo, ele vai sendo justificado à medida que ele faz boas obras. Então não é um ato declaratório exclusivo e único. Eles confundem o papel da justificação e o papel da santificação. Para nós a justificação é de uma vez só. Uma vez que você creu, Deus declara que você está justificado, perdoado em Cristo Jesus, de uma vez por todas. A diferença é que, para nós, santificação é um processo. A gente é santificado quando a gente é regenerado, e aí a gente vai sendo santificado até a volta de Cristo. E o católico confunde essas coisas. Por isso que os reformadores disseram, você não precisa de fazer boas obras para ser salvo. Porque eles queriam desconstruir aquele argumento. Só que à medida que a reforma passa e os cristãos vão avançando na sua missão de serem alcançados, existe então essa confusão às vezes na mente das pessoas. Mas espera aí, é uma coisa ou é uma coisa mais outra coisa? Elas se juntam, precisa de adição de uma coisa para que a outra se sustente? Então, no primeiro momento, parece que há uma objeção, uma contradição dessas verdades. Paulo está dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da lei. E daí vem Tiago e diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
E aí a pessoa fala assim, gente, não entendi nada, ficou tudo confuso. Aparentemente contraditório. Será que o que Paulo está ensinando, será que o que Tiago está ensinando não tem uma conciliação? Será que elas são verdades opostas? Será que eles estão falando de assuntos distintos? Ou será que eles estão falando de assuntos complementares? Assuntos distintos ou complementares? Você está aqui comigo? Faz assim com a mão, porque 9 horas da madrugada, assim, às vezes a pessoa chega na igreja, né? E às vezes os nossos filhos acordam lá para 10 horas, quase quando está acabando o ambiente ou o momento devocional. Então, em algum momento, eu vou falar assim, levanta a mão. E você só levanta se está entendendo. Se não estiver, você mantém a mão agachada, abaixada. Né? Se você disser, estou entendendo, faz assim para eu ver. São obras distintas ou complementares? Quem está entendendo o que eu estou falando, os conceitos? Meia dúzia só não está entendendo, mas até o final, quem sabe, a gente vai ter uma sintonia. Como conciliar essas afirmações feitas por Paulo e por Tiago? Qual é a base que eles estão usando para argumentar e ensinar e fazer essa complementação? Como é que eles estão pensando? No que eles estão pensando para argumentar e ensinar a igreja em situações distintas? Tanto Paulo quanto Tiago, eles usam o mesmo personagem para tratar desse assunto. Eles usam o mesmo personagem. Ambos tomam a pessoa de Abraão para falar desse tema. Paulo, quando está falando de justificação, ele pensa na pessoa de Abraão, e Tiago, igualmente, está pensando na pessoa de Abraão. A questão é a base que eles estão tomando para ensinar. Né? O personagem é o mesmo, mas a base escriturística é diferente. É diferente. Por exemplo, quando Paulo está falando da justificação, conforme nós vimos, ele está pensando em um texto bastante específico. Ele está pensando em Abraão, mas ele está pensando no texto do Gênesis capítulo 15. E quando Tiago vai falar da justificação pelas obras, ele vai pensar em Abraão também, mas ele vai pensar numa outra base da escritura do Antigo Testamento. Ele está pensando naquele texto que Abraão é desafiado a levar o seu filho ao Monte Moriá, capítulo 22. Então eles têm em mente o mesmo personagem, mas a base das escrituras que eles estão usando são distintas, para eles trazer ensinos que são complementares e não distintos. Pensando nisso, então, nós vamos ver 3 coisas nessa manhã sobre o papel das boas obras na justificação. Primeiro, nós vamos ver uma reflexão, depois nós vamos ver uma complementação e depois nós vamos ver uma aplicação. Ok? Primeiro, reflexão. Segundo, complementação. E terceiro, uma aplicação. E aí a gente tem que ficar atento. Nós vamos ficar com a mente voltada, entregue ao Espírito de Cristo, para que as Escrituras nos guiem. Então vamos pensar na reflexão primeiro. Se Tiago diz algo, disse James Boyce, ele disse o seguinte: se Tiago diz algo, vamos ouvir o que Tiago está dizendo. Mas se Paulo diz algo, vamos ouvir o que Paulo está dizendo. A gente tem que prestar atenção tanto na fala de um quanto na fala de outro. Então eu convido vocês para essa reflexão a pensar comigo, para a gente refletir sobre esse assunto. Pense numa conferência na Igreja Presbiteriana da Glória. Uma conferência e 2 homens, 2 grandes palestrantes, pregadores serão convidados. Um se chama Paulo e o segundo se chama Tiago. Então 2 grandes pregadores. Um se chama Paulo e o segundo pregador se chama Tiago. Os 2 são renomados pregadores, maravilhosos, cativantes. Eles ensinam com precisão. Então Paulo vai se valer do texto que está no Gênesis, no capítulo 15, versículo 1 a 6. E o apóstolo Paulo, o pregador Paulo, vai argumentar que o patriarca Abraão foi justificado pela fé somente, sem que tenha praticado quaisquer tipo de obras.
E aí ele pega o embasamento e argumenta usando Romanos capítulo 3, versículo 28, como nós já vimos. E depois da exposição, alguém chega para Paulo e fala assim: Paulo, há um espaço para fazer pergunta para Paulo. Paulo, como é que é esse negócio? Você está nos dizendo que como a salvação é recebida, é isso que você está dizendo? Aí Paulo diz: é isso mesmo. E a salvação recebida, Paulo, é somente pela fé, a pessoa não precisa fazer nada. Não tem nenhuma cooperação, nenhuma participação da pessoa. É isso mesmo que eu entendi? E aí Paulo diz: é isso mesmo. Para você ser salvo, para você ser perdoado, você não coopera em nada, você não faz nada. A única coisa que você precisa fazer é crer. Aí, de repente, nós ouvimos a primeira palestra, você fez a pergunta, Paulo fez a sua argumentação, você fez pergunta e Paulo ratificou o que está lá em Romanos. Aí nós vamos para a segunda palestra, agora nós vamos ouvir Tiago. E o expositor Tiago, então, vai usar o texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 19, em que Deus desafia Abraão a entregar o que ele mais amava, o que ele aguardou por muitos anos, que é o filho. E o escritor, então, apresenta esse movimento de Abraão, levando cutelo, levando lenha, subindo o Monte Moriá com o menino para sacrificar o menino, para entregar o menino. E daí, de repente, Tiago vai argumentando, e você pensa assim: gente, será que eles estão falando de coisas distintas? E após a exposição, a semelhança daquilo que aconteceu com Paulo, a congregação terá uma oportunidade para perguntar também a Tiago: Tiago, como a verdadeira fé é reconhecida? Paulo disse que é pela fé que a pessoa é perdoada, é justificada. E aí a pessoa agora, diante da exposição que Tiago fez, a pessoa fala assim: Tiago, como é que a gente pode saber se a fé que a pessoa tem, ela é verdadeira ou ela é uma falsa fé? Aí Tiago vai dizer o seguinte: a verdadeira fé que justifica alguém, da qual o preletor que me antecedeu, é uma fé que é comprovada pelas obras. Então não são coisas distintas, são coisas complementares. O objetivo de Paulo na primeira palestra foi mostrar o seguinte: olha, a justificação é pela fé somente. E o objetivo de Tiago é mostrar o seguinte: a verdadeira fé da qual o meu preletor que me antecedeu disse, ela é reconhecida pelas obras. Se não há práticas de obras, se não há evidenciação da fé por meio das obras, então essa fé é falsa. Essa fé não justifica ninguém, ninguém pode dizer que foi justificado se a fé dele não é comprovada por meio de coisas visíveis que ele faz. Então note que o personagem é o mesmo, mas a base da argumentação é distinta para chegar a conclusões que são complementares. Quem está aqui comigo, pelo amor de Deus? Opa, aquela meia dúzia que não levantou a mão, agora levantou a mão. Após a conferência, então, chegaríamos à conclusão que Paulo tem por finalidade enfatizar o valor da fé na justificação. E Tiago tem como propósito enfatizar o valor das obras, para comprovar a fé. Estão percebendo? Então não há contradição. Não há contradição, há complementação. Paulo fala que a fé, o objetivo de Paulo é falar que a fé é o único instrumento pelo qual o pecador é justificado. É esse o objetivo de Paulo. A fé é essa mão vazia que estica diante da oferta da graça e apropria-se da oferta da graça, e a partir disso, essa pessoa é declarada justificada de uma vez por todas, perdoada definitivamente. Já Tiago vem e fala assim: olha, as obras, elas atestam a veracidade da fé pela qual o pecador é justificado. Esse é o objetivo. É disso que eles estão falando. Pois não? Como é que é o seu nome? Magali.
esperta e manipuladora, tá? Pegou isso aqui, a fé e a salvação é amorosa. E aí os tratos, né, de entendimento, eles estão atrás. São muitos, milhões. Né, eles são manipulados, entendeu? E aí acabam entrando na coisa que até é difícil para a gente mudar a cabeça deles. Uhum. Esse mesmo desafio que a Magali está falando, que faz parte da nossa geração e do contexto onde nós estamos, é o desafio que os apóstolos estavam enfrentando. Então é o desafio de nós nos dedicarmos, examinarmos as Escrituras, se nos sentirmos despreparados, examinar um pouco mais, estudar um pouco mais, porque os desafios são semelhantes. Os apóstolos estão ensinando essas verdades porque eles estavam lidando com esse desafio e existia aquilo que Magali chamou, talvez, com as devidas ressalvas, de manipulação, naquele tempo, dos falsos mestres, dos judaizantes, por exemplo, que chegava para o grupo que Paulo tinha evangelizado e dizia o seguinte: olha, vocês não podem dizer descendentes de Abraão com base só na fé, vocês precisam circuncidar, vocês precisam fazer isso, você precisa fazer esse rito, aquele outro rito. Aí Paulo vem e diz: não há possibilidade de fazer adição à fé para a justificação, não existe isso. Só que Tiago está num outro contexto, lidando com dramas diferentes, de gente que dizia ser discípulo de Cristo e, entretanto, vivia como se Cristo não existisse. Gente que professava pelos lábios que Cristo existe, mas as obras vinham como um tipo de apagador na lousa, apagando o que a pessoa tinha falado. Aí Tiago fala assim: ué, que conversa é essa? Vocês dizem que têm fé, mas o modo como vocês vivem depõe contra vocês. Daí Tiago está falando que a fé vem para comprovar a existência de uma verdadeira fé. Então, os desafios são os mesmos, Magali. A gente vai lidar com eles o tempo todo, dentro dessa sociedade plural, relativista, né? Plural tanto do ponto de vista religioso, não é? Bastante fragmentada. Nós vamos lidar. E o que a gente vai fazer? A gente tem que examinar as Escrituras para conversar, dialogar e instruir primeiro a nós mesmos, né? Igreja de Cristo, e depois pessoas que porventura tenham as suas dúvidas. Vamos avançar aqui um pouco mais, então. Paulo, por sua vez, ele mostra que apenas a fé é suficiente para que a pessoa seja salva por causa daquilo que Cristo fez. Paulo está dizendo: a fé é suficiente. Nada mais você deve adicionar. Não tem a ver com a sua obediência à lei, não tem a ver com as suas obras, não tem a ver com a circuncisão, não tem a ver com nada disso. Mas Tiago vem e procura qualificar o tipo de fé que é fé salvadora. É por isso que Tiago, quando ele, no capítulo 19, ele vai dizer o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo o seguinte: ó, esse negócio de fé intelectual, intelectualizada, é fé de demônio. Demônio tem esse tipo de fé. Demônio professa a existência de Deus e, num grau diferenciado de homens, eles tremem, mas eles não têm obras que mostram arrependimento. Ele não será alterada a condição dos demônios em razão da fé intelectualizada que eles têm. Queridos, isso é muito grave, isso é muito sério. Se você é alguém que diz ter fé, mas não vive de acordo com a verdade de que Deus existe, que a existência de Deus traz implicação para a sua vida, então a fé dessa pessoa é comparada à fé de demônio. Você pode até crer na existência da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e até saber explicar relativamente bem, mas se no dia a dia as suas obras, o seu jeito de viver, não comprovam uma veracidade de uma fé salvadora, você está perdido. Você está perdido porque isso não serve para nada. É a mesma coisa da fé de alguém, de um aluno que vai ser instruído,
E o professor, desde cedo, fala assim, quem descobriu o Brasil? Se bem que hoje os historiadores, né, não têm consenso. Aí o menino aprende desde cedo que foi Pedro Álvares Cabral. Mas ele não viu, ele não estava lá, mas é uma fé intelectualizada, né? As informações, dados e alguma coisa do tipo. Mas isso não muda nada. Isso não resolve nada. Então o objetivo de Tiago é falar que a verdadeira fé salvadora de alguém que diz crer em Jesus, vem acompanhada de obras. Vem acompanhada de obras. A fé pela qual uma pessoa se apropria da justificação é uma fé operosa. Não é uma mera fé intelectual, mas é uma fé que se manifesta por meio de algo que é tangível. É isso que Tiago está fazendo. Se você voltar comigo, vejam o que está escrito no capítulo 2, a partir do versículo 14. É isso que Tiago está argumentando o tempo todo para chegar naquele momento em que ele vai chamar os crentes para que pensem na aplicação disso. Veja o que acontece no versículo 14. Olha, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Quer dizer, uma fé só abstrata, só intelectualizada. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E veja só que Tiago, ele restringe o foco de atuação. Ele está falando, se irmão, ele nem está chamando você para pensar para além das quatro paredes. Se o irmão, gente da comunidade, que você tem conhecimento, que ele tem real necessidade, chega para você e está nas suas mãos o poder de ajudá-lo, de ser generoso com ele. E aí você diz, meu irmão, vamos fazer uma oração forte aqui, que Deus vai mudar essa realidade. E o irmão sai de mãos vazias, de coisas que seriam essenciais para a subsistência dele, comida e vestimenta. Aí Tiago está falando assim, que fé é essa? Se você não tem coração generoso para acudir o seu irmão, você vem me dizer que tem fé? Isso é balela. Isso não condiz com a realidade das Escrituras. Embora o pecador não seja justificado pelas obras, entretanto, a tese de Tiago é falar que as obras devem seguir a fé como fruto da sua veracidade, da sua autenticidade. A fé, ela vem como um resultado de uma fé professada, de um coração que foi regenerado, para mostrar a veracidade daquela fé e a autenticidade dela. Aquilo é verdadeiro mesmo. Aquele povo ali que professa a fé em Jesus, de fato, eles comprovam aquilo no que eles creem. Eles não destoam. Eles não são contraditórios. Você sabe que, às vezes, as Escrituras do Novo Testamento usam o conceito obras para falar de categorias de obras em duas vertentes, em duas facetas. Às vezes ela usa o conceito obras para falar de assistência mesmo, de uma revelação de generosidade. E às vezes ela usa o conceito obras para falar do aspecto ético da fé, da vida, da santidade. Vejam vocês, passa uma página aí, chega na primeira epístola de Pedro, para que você, porque Tiago fala num caráter mais assistencial, usando exemplo, depois ele vai usar dois personagens para falar disso, mas você tem, por exemplo, Pedro, que está falando também de obras num caráter de santidade. Olha o capítulo 2 de Pedro, da primeira de Pedro, ele diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha o versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de quem? No meio dos gentios. Para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas, o quê? Boas obras, o que acontece? Glorifiquem a Deus no dia da visitação.
Você diz crer em Deus, você diz ter fé em Jesus, mas se você vive no meio das pessoas que não creem em Jesus, do jeito como eles vivem, isso depõe contra a fé que você professa. Franz? Eu já ia aqui a respeito da questão dessas características, do conceito dessas obras que você foi ali no porque, no geral, no nosso entendimento geral, esse conceito, né, de obras, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente leva para o lado social apenas. Né, de dar esmola, de dar assistência social, de atender necessidade física das pessoas. E eu acho que falta muito a gente entender melhor essas boas obras no lado espiritual, né, no lado ético, como você está falando. Eu ia te perguntar sobre isso, para a gente não ficar cair que nós temos que sair por aí, né, assim, com um afinco muito grande, uma preocupação muito grande em fazer assistência social. Às vezes com motivações, inclusive, né, Francis, equivocadas. Né? Não é que a gente não tem que fazer. A gente pode fazer à medida do possível, tendo a oportunidade de fazer. Mas o conceito de boas obras no Novo Testamento vai muito além de assistencialismo. Inclusive, quando Jesus falou assim, e assim os homens vejam a vossa luz, né, as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. Jesus ali não está falando de assistência. Ali está falando de testemunho. O súdito do reino de Deus tem que ser reconhecido pelo testemunho, como marcas de alguém que foi alcançado e transformado. E assim, vendo o seu procedimento, o jeito como você vive, o jeito como você lida com o seu dinheiro, o jeito como você lida com a sua família, o jeito como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas, como é o seu ambiente de trabalho. Isso faz com que as pessoas olhem e, a partir da linguagem das obras, os olhos delas são erguidos para que elas olhem para Deus. E fala assim, olhe, eu conheci um crente aí lá da igreja presbiteriana da Glória, e o camarada realmente tem um jeito diferenciado. Você não precisa andar com nenhuma faixa, nenhuma bandeira dizendo que você é crente. As obras que você faz e o jeito como você faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. Então é isso que Tiago está tratando. É disso que Tiago está tratando. Paulo mostra que para receber a salvação você precisa da fé somente. E Tiago diz, para você evidenciar a salvação, você precisa das obras, para que elas mostram que você de fato é um salvo. Então não há contradição, há complementação. A complementação. Então, no primeiro lugar, nós vimos uma reflexão, é isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui nesse estudo, nessa abordagem, dessa exposição, e agora uma complementação. Né? A segunda coisa é a complementação. Olha só o que os nossos símbolos de fé, a Confissão de Westminster, vai dizer sobre essa questão. Ela vai dizer assim, a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Agora veja só. Contudo, não está sozinha. Contudo, a fé não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé mortal, morta, mas é uma fé que age pelo amor. Não é uma fé morta, inativa. E, queridos, eu acho que é um achismo meu, a partir da leitura que eu faço. Se tem um povo que talvez, no meio do evangelicalismo brasileiro, que talvez corre mais o risco de ter uma fé intelectualizada, são os reformados. Somos nós. Sabe por quê? Porque quando você estuda a doutrina, há um encadeamento lógico, racional. E às vezes nós corremos o risco de nos gabar, bater no peito e falar assim, eu tenho a melhor teologia, é a que melhor explica as verdades bíblicas. Mas fica só nisso. Fica só nisso. Já li essa obra, já li aquela obra, já li o compêndio de Berkoff, já li não sei o quê, já li não sei o quê. Mas aí você tenta espremer para ver se você consegue ver alguma coisa que seja coerente com o estilo de vida e você não encontra.
Então nós precisamos ter boa informação bíblica, teológica, que informe o intelecto, que norteie o nosso jeito de compreender as coisas e de fazer o casamento das verdades. Mas, em compensação, essas verdades que alcançam o intelecto precisam se materializar nas mãos, num jeito de ser, num jeito de viver. Sabe por que a igreja primitiva causava tanto impacto? Porque, além da pregação, o jeito de viver impactava a sociedade. O jeito de viver impactava a sociedade. Vocês acreditam que hoje tem famílias, casais, filhos e pais, pais e filhos enfrentando tensões terríveis perto de nós? Quem acredita nisso? Quem acredita? Muita gente. Muita gente. Agora, como seria revolucionário se o seu vizinho, lá no condomínio onde você mora, né, eu não sei aqui, eu imagino que é mais ou menos parecido, mas lá no Distrito Federal, né, você entra no elevador assim, o cara baixa a cabeça e está concentrado ali no seu smartphone, e você dá bom dia, o cara não responde, enfim. Mas eu sou meio teimoso, eu vou tentando, né, bom dia, se bem que hoje eu estou morando em casa nesses últimos anos, né? Mas acontece que é preciso que o seu vizinho veja algum vestígio da graça de Deus na sua família. Não é que ele está à procura de uma família perfeita, mas ele está à procura, talvez o homem, de encontrar em algum homem que possa, de alguma forma, exemplificar um estilo de generosidade de tratar a mulher, para ele dar uma refletida e falar assim, cara, eu preciso tratar minha mulher também de um jeito diferenciado. Eu preciso, a partir dessa mulher, desse comportamento dessa mulher com os filhos e com o marido, no caso as mulheres, pensar, por que ela trata assim os filhos, por que eles agem desse jeito? Olhar para os nossos filhos e, de alguma forma, falar assim, gente, os filhos desse pessoal é diferente. Não são meninos perfeitos, não é disso que nós estamos falando. Mas alguém que tenha o mínimo de coerência com aquilo que professa crer. De gente que a verdade proferida não é uma coisa somente dos lábios, é uma verdade vivida. Coerência. Então, veja só que nessa complementação, primeira reflexão, na complementação, o que nós estamos vendo é como que essas coisas se juntam, como que elas interagem, como que elas estão ali conectadas. Estão conectadas. O que é a causa da justificação? É a fé. O que é o efeito da fé? São as obras. Vou repetir. O que é a causa da justificação no sentido de ser perdoado? É a fé. O que são os efeitos dessa fé? São as obras. As obras não são a causa. As obras são o efeito da fé, daquilo que nós temos. Logo, isso é consequência. Isso é consequência daquilo que a gente está pensando. Tiago, ele não fala do modo pelo qual a pessoa é justificada. O propósito dele não é falar qual é o modo pelo qual a pessoa é justificada. Esse papel é Paulo que assume. Tiago, ele fala do efeito concreto da fé que justifica uma pessoa. Esse é o propósito. Paulo está falando do modo. Como é que eu posso ser perdoado? Paulo diz, você creia. E Tiago está dizendo, como é que você pode evidenciar a fé? Tiago diz, faça obras. E isso atesta, isso comprova a veracidade de uma coisa em detrimento da outra. Uma pessoa justificada, irmãos, perdoada por Cristo, é uma pessoa mudada, é uma pessoa transformada. É uma pessoa transformada. Não existir obra em uma pessoa que professa a fé é uma verdadeira contradição. É uma verdadeira contradição. Talvez seja por isso que a gente tem perdido muito a credencial de sermos ouvidos, escutados pelas pessoas que estão à nossa volta. Tiago pediu a palavra aqui. Pastor,
Aí você vê uma pessoa necessitada e ajudá-la é o fruto que a gente do justificado. Sim. Que é o que o senhor está explicando. Mas duas situações. Quando a gente vê uma pessoa necessitada, ela está precisando de ajuda, só que ao mesmo tempo ela explora você. E ela vem te explorar. Ela precisa de ajuda. Você está vendo que ela precisa. Mas ela usa isso para te explorar. E um outro cenário. Quando a pessoa está precisando de ajuda, mas não quer ser ajudada. Como que o crente... Porque eu já ouvi uma frase e eu entendi o contexto que a pessoa estava falando. Que às vezes a melhor ajuda é não ajudar mais. Para a pessoa sair da zona de conforto dela e se virar. Então, como crente... Porque eu até vivo uma situação dessa. Ajuda e depois vem explorar. E aí fica usando essa vontade em ajudar para se beneficiar. Entendeu? Como o crente se portaria nessa situação? Sim. Uma é a exploração, a pessoa usa a condição, e a outra... Ela não quer ser ajudada, mas precisa. A segunda é um caso visível de orgulho, que é um pecado. Né? O outro também é um tipo de pecado, né? Porque ele usa de um elemento que possa nos sensibilizar para tentar nos persuadir. Não é? Eu penso que nesse sentido, eu não tenho nenhum peso de consciência, você tem que discernir e ter sabedoria para fazer rupturas. Ao segundo caso, que às vezes a gente depara com pessoas no nosso meio, que está precisando de ajuda, são necessidades reais que ela tem, mas ela depara-se e fica envolta por uma capa de orgulho. Né? Eu já passei por isso. Eu já fui assim. Né? Em determinados momentos, quando o Senhor Jesus me alcançou, o Senhor Jesus fez uma limpa de tudo aquilo que tinha a ver com a minha vida pregressa. Então Deus me levou para uma condição em que eu precisava depender dele exclusivamente. Mas eu, em razão daquilo e do meu orgulho, ainda naquele tempo inicial, eu proibia terminantemente a minha esposa de falar com pessoas de que nós tínhamos necessidades. Não podia falar para os nossos familiares, nem os meus, nem o dela, e nem tampouco para a igreja. De jeito nenhum. Então, depois, quando eu fui amadurecendo, eu percebi que esse era um tipo de orgulho de minha parte, que precisava ser vencido, né? E o Hernandes me ajudou muito nisso, né? Sem saber das minhas reais necessidades, ele disse o seguinte: meu filho, se alguém tomar a iniciativa de lhe abençoar, não recuse a oferta da graça. Então, ele falando sutil, sem saber daquilo que eu estava passando, me pastoreou e me ajudou a vencer o orgulho. Agora, tem o outro caso, que talvez seja o mais melindroso, né? Que às vezes a gente fica sensibilizado por pessoas que, na verdade, estão usando de um mecanismo para fazer um tipo de exploração. Aí você tem que discernir. E, num determinado momento, a semelhança daquilo que Jesus disse, que às vezes a gente tem que sacudir o pó da sandália e seguir adiante, às vezes a gente tem que dizer e parar de dar pérolas aos cães, aos porcos. Tem que romper. E talvez, pensando em situações, Tiago, das nossas grandes cidades, e aqui não estou arvorando dizendo que eu estou certo e você está errado, se você pensa diferente. Mas eu não costumo, em semáforo, baixar o vidro do carro e dar algum tipo de moeda para alguns indivíduos que eu vejo que literalmente estão reféns de uma situação de vício, né? O chamado morador de rua, e, enfim, eu não costumo dar esse tipo de ajuda. Não é desse tipo de coisa que o Tiago está fazendo. Por outro lado, a gente precisa pensar, já que a gente está pensando na reforma, no que os reformadores fizeram, né? O que eles criam? Eles criam o seguinte, que aonde chegar a igreja, precisa chegar orfanato, hospital e escola. Olha que coisa fabulosa, isso revoluciona uma sociedade, os reformadores criam nisso. É por isso que quando os nossos primeiros pais missionários chegaram no Brasil, a reboque da evangelização veio o quê? Educação. Você tem os presbiterianos, você tem os batistas lá nos primórdios, os metodistas. Hoje a gente perdeu um pouco disso, né? Mas eles tinham essa convicção, essa compreensão de educação, de orfanato, de hospital. Não é à toa que a gente tem hospital evangélico, hoje com outras finalidades e etc. e tal. Mas a princípio eles pensavam de como que isso era revolucionário no testemunho das obras dos crentes justificados na sociedade onde eles estavam inseridos. Olha só, a pérola que eu encontrei sobre a esposa, a freira que veio tornar-se a mulher de Martim Lutero, Catarina, freira com a qual Lutero veio se casar.
o biógrafo diz assim, que Catarina gerenciava a fazenda, fazia a sua cerveja para Lutero tomar, cuidava do hospital, recebiam estudantes e visitantes e deu à luz 6 filhos. O biógrafo está dizendo o seguinte, olha, a esposa de Lutero, a partir da compreensão da justificação pela fé, ela, embora tendo muitos filhos, 6 filhos, ela não deixava de fazer ações para receber estudantes, cuidar do hospital, fazer a cerveja que o marido dela gostava de tomar e cuidar da fazenda. Porque tudo aquilo pelo qual o seu marido ensinou que a justificação pela fé fez com que aquela mulher fizesse coisas boas para comprovar a existência da fé que ela tinha. Deus consegue ver a nossa fé. Mas os homens só conseguem ver a nossa fé por meio daquilo que nós praticamos. Não pode ser só por meio daquilo que nós falamos. Pois não. Como é que é o seu nome? Adriana. Se a gente olhar para a história, a gente vê os missionários, e olhar Amy Carmine, ela fez isso, né? Ela pegava crianças que seriam vendidas para os templos, levava para um orfanato, buscava suas famílias e dava a educação com o propósito de falar desse Jesus tão lindo. E a gente vê missionários fazer até hoje isso. O que a gente não tem visto é a igreja fazer isso. A gente meio que foi se afastando de algumas responsabilidades, algumas oportunidades que nós tínhamos, né? Eu fiz um artigo para um curso que eu estava fazendo na Estácio de Sá um tempo desse, e eu o artigo que eu escrevi é sobre a contribuição de Lutero para a educação. E eu fiquei assim impactado, porque a gente está falando de inclusão social hoje nas escolas, né, por conta da atipicidade e de uma série de coisas. É sabido que no Brasil as mulheres foram para a sala de aula no século XX, um dia desse, as mulheres tiveram a oportunidade de estudar, gente. Não é? No meado do século XX, antes disso, as mulheres não iam para a sala de aula. E no século XVI, sabe o que Lutero está falando? Que é preciso pegar parte dos impostos, educar os homens para que sejam bons governantes e ensinar as meninas, educar as meninas. Século XVI, Lutero estava falando de inclusão, se é que a gente pode fazer um anacronismo com o conceito contemporâneo. A gente está conversando sobre isso agora. Eu falei, gente, que genial o que esse cara fez. Para provocar, você concorda que toda pessoa pode dizer que tem fé em Jesus? Qualquer pessoa, você acha que pode dizer que tem fé em Jesus? Dizer, verbalizar, o que você acha? Pode. Qualquer pessoa pode dizer. Eu creio em Jesus, Jesus é maravilhoso, é legal. Agora, você concorda que nem toda pessoa consegue comprovar que tem fé em Jesus? Se, todavia, não existe obra, então essa fé professada, ela é morta. Você também concorda com isso? Jesus é legal, eu também creio em Jesus. Isso é fácil. Mas comprova isso. É a tônica de Tiago. É o que Tiago está trabalhando. Olha só o que Russell Shedd disse. Ele diz o seguinte: a ausência de boas obras é a prova concreta de qualquer pessoa que tem uma justificação imaginária. Não é concreta na visão de Russell Shedd. A visão de Russell Shedd. Mas deixa eu avançar aqui e terminar com uma aplicação do que Tiago faz. São 2 os exemplos utilizados por Tiago para ele finalizar esse ponto. Primeiro, ele usa o patriarca Abraão. Vejam aí no versículo 21, que ele vai dizer o seguinte: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A ideia de concretizar, de dar visibilidade.
e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então Tiago está falando o seguinte, olha, quando Abraão rumou para o Monte Moriá, levando seu filho, o cutelo e a lenha para sacrificá-lo, foi ali que a fé dele, que já tinha sido justificado. Abraão não foi justificado ali, ele foi justificado lá atrás, no capítulo 15. Já tem essa verdade declarada. Mas na comprovação histórica, os escritores, conduzidos pelo Espírito Santo, dizem, olha, isso ganhou visibilidade quando definitivamente ele dispôs o seu coração para doar o seu próprio filho ao Senhor Deus. Isso prova que um homem justificado faz obras porque ele já foi justificado e não para ser justificado. O segundo caso que ele usa é o caso de Raabe. Veja o versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você lê o Antigo Testamento, lê o livro de Josué, você vai perceber que quando os emissários, quando os espias chegaram na casa de Raabe, ela já cria, ela já tinha fé. Quando eles chegaram lá, ela falou assim, nós sabemos que o Deus de vocês é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus em cima, é Deus embaixo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que ela já cria. O evangelho, a mensagem do evangelho chegou primeiro na casa de Raabe, chegou antes dos emissários. Só que quando ela toma a decisão de escondê-los, o que o escritor está fazendo, Tiago é mostrando o seguinte, olha, a fé que foi gerada pela mensagem que chegou lá no bordel de Raabe, evidenciou-se quando ela tomou a decisão e teve a coragem de ocultar os espias. Isso é fé de uma verdadeira pessoa que foi justificada. Estou caminhando para terminar. Pense comigo. A árvore produz bons frutos, não para ser uma árvore boa, mas porque árvore boa produz bons frutos. Ela produz bons frutos porque ela já é uma árvore boa. Ela não vai produzir frutos para ser uma árvore boa. Assim é uma pessoa justificada. Ela faz obras porque ela já é justificada. Ela se empenha para dar um bom testemunho porque ela já foi alcançada pela palavra de Deus. Ela não faz isso numa tentativa de alcançar o favor de Deus, não. Ela já foi alcançada. O que Tiago está fazendo, então, não é mostrando que existe uma adição de obras para a pessoa ser perdoada. Tiago está mostrando o seguinte, olha, existe um resultado de alguém que já foi justificado e por isso ela faz o que faz. Responda com sinceridade. Responda com sinceridade para mim. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? O cara chega para você e fala assim, eu sou eletricista. Mas chega lá na sua casa e fala assim, eu não sei trocar a lâmpada, como é que eu faço? Você acreditaria que ele é um eletricista? Você acreditaria em alguém que se diz ser um matemático, mas não sabe o resultado de 4 vezes 4? Cara, eu fiz matemática lá na UFS. E aí ele não sabe o resultado de 4 vezes 4? Você acreditaria numa pessoa que diz que é um cirurgião, que fez o curso de medicina, na UFS ou na UVV, mas não sabe a diferença entre um estilete e um bisturi? O cara, eu sou um cirurgião, aí você apresenta para ele esses instrumentos, um estilete e um bisturi, e ele não sabe qual é a diferença, você acreditaria que ele é um cirurgião? Acho que você, aí dentro do seu coração diria, não acredito, não. Não acredito, não tem como. Não tem evidências que comprovam que ele é um eletricista, que ele é um matemático, que ele é um cirurgião. Agora, Tiago lida com pessoas que dizem que são cristãs, mas não conseguem comprovar a existência da fé pelas obras. Você acredita numa pessoa, você acreditaria numa pessoa que se diz cristã, discípula de Cristo Jesus,
e, entretanto, vive como se Cristo não existisse? Você acredita nele? As pessoas acreditariam em nós que comparecemos a este lugar para cultuar, se nós saíssemos por aí dizendo que nós somos cristãos, mas no nosso dia a dia, de segunda a sábado, nós vivemos como se Deus não existisse? Você acha que essa pessoa ia acreditar em nós? Ela ia acreditar que nosso coração é de Jesus, que a nossa família é de Jesus, que a nossa vida é de Jesus, que nós passamos por uma transformação? Não acreditaria, queridos. Ele iria menear a cabeça e falar assim: pelo amor de Deus, como é que essa pessoa diz uma coisa e vive outra coisa completamente diferente? Qual é a fé pela qual o pecador é justificado? É aquela fé que é evidenciada, materializada por meio das obras. O meu desejo é que, pela graça de Deus, nós consigamos dar visibilidade ao reino invisível de Deus, o reino de santidade, de amor, de graça, de bondade, por meio de uma vida que aponta para o Senhor Jesus. De alguém que compreenda que nós somos fracos e pecadores mesmos, imperfeitos. Mas no dia a dia, nas entrelinhas, nos retalhos da vida, as pessoas consigam ver em nós a imagem de Jesus que está sendo esculpida em nós, nos levando a essa conformação do Filho de Deus. De que forma? Por meio das coisas que praticamos, por meio de uma vida ética, por meio de ações que realizamos, por meio de uma linguagem sadia, por meio de um testemunho em que as pessoas olhem para nós, na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória, e digam: eis ali um povo que teme a Deus e que conhece a Deus. E a partir disso elas sejam despertadas e tenham os olhos erguidos para que elas possam olhar para o nosso Pai Celestial, e assim elas tragam glória para Ele, em o nome de Jesus. Quero convidá-los a ficar em pé e a orar com vocês, a orar por vocês, a pedir ao Senhor Deus que nos tome pelas mãos e faça de nós instrumentos valiosos e úteis nas mãos deles nessa cidade, nesse bairro. Senhor Deus, eis aqui a noiva do Senhor Jesus, o povo que Tu amas, Senhor, que veio nessa manhã para receber instrução, para adorá-lo, bendizê-lo, invocá-lo e andar na Tua presença em novidade de vida. Sabemos, Senhor Deus, pela nossa própria experiência, que às vezes nós revelamos traços de contradição. Mas, Senhor, por amor a Jesus, por amor a Teu Filho, tenha misericórdia de nós e ajude-nos, ó Pai, a partir daquela fé que o Senhor nos doou, que nos levou a receber de Ti perdão e a reconciliação, a por meio das obras, a evidenciar a veracidade dessa fé que foi doada aos santos de uma vez por todas. Abençoe as famílias daqui da IPG. Abençoe nossos filhos. Permita, Senhor, que o nosso testemunho perante os olhos dos nossos filhos não seja algo contraditório. Que aquilo que for proferido pelos nossos lábios possam ganhar um aspecto concreto na nossa vida, na nossa relação interpessoal, familiar, comunitária, na nossa vocação, para que os nossos filhos, para que o nosso cônjuge, para que as pessoas que estão nos observando possam ver em nós essa coerência. E assim elas possam se curvar diante de Ti em adoração e experimentar o mesmo dom inefável que nós recebemos do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus. Abençoe a Igreja da Glória, Senhor. Revista essa igreja com graça, com poder, para que as verdades que foram propagadas na Reforma Protestante não sejam apenas verdades intelectualizadas por nós, mas verdades difundidas, verdades concretizadas, materializadas na nossa vida, no nosso testemunho de vida, na sociedade onde nós estamos inseridos. Oramos para que o Senhor nos abençoe
para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos ajude a honrá-lo com a nossa vida, com tudo que temos e somos, em o nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem com todos nós, Igreja de Deus, aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre. Amém, e amém, e amém.